A graça e paz a todos que estão me ouvindo agora pela internet. Nós vamos estar fazendo mais uma terça profética, fazendo um ensinamento da palavra do Senhor para todos. Queria que você, na sua casa, que está acompanhando esse momento, a palavra do Senhor, queria que você curvasse sua cabeça uns instantinhos, só para nós estar agradecendo mais um dia, mais um momento na presença do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, por esse dia, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pedimos que a Tua palavra, Senhor Deus, venha produzir entendimento, sabedoria, salvação. O principal de tudo, Pai, é a santificação do nosso ser, Pai. A Tua palavra diz que como purificará o jovem seu caminho? Sim, é observando a Sua palavra, Senhor. E que nessa noite seja uma noite profética, Senhor, de direções, de respostas, Senhor Deus, para a alma de cada um, Senhor. Que seja, Senhor Deus, a certeza no coração dos Seus filhos que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem protegido, Senhor, de todos os males, de todas as situações, Pai. Pedimos a Tua bondade, a Tua misericórdia conosco, Pai, nesse dia, Senhor, nos ajudando a entender a Sua palavra. Que nosso coração venha ser a terra que o Senhor, Pai, depositará a Sua palavra, aonde, Senhor Deus, nós seremos impactados, Senhor Deus, pela Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos, Senhor, a Tua imagem, Senhor. Deus, que nós possamos humilhar o nosso ego, as nossas certezas ou convicções, Senhor, em nossas capacidades. E sim, Senhor, confiar no Senhor, no Teu Espírito Santo, que nos direciona, que nos faz, Senhor Deus, ser fortes, Senhor. Derrama do Teu amor, Senhor Deus, para que possamos expressar a Sua vontade aqui na terra, Senhor. Deus, pedimos que o Teu reino cresça em nosso coração. Assim nós oramos e pedimos, Senhor, que cada pessoa que ver esse vídeo, Senhor, possa ser tocado, não pela minha presença, mas pela Tua presença, Senhor, do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você aí da tua casa, abra sua Bíblia junto comigo. Eu quero estar ministrando uma palavra no coração de vocês que se encontra lá em Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34. Não vou ler ele todo, mas vou ler uma parte para todos entenderem o começo da mensagem. Eu quero ler o verso 25, diz assim: E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amém? Bom, meus irmãos, a gente já conhece bem essa passagem, porque esse texto ele é um texto que se repete em todos os evangelhos. Nos 3 primeiros evangelhos ele se repete no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18 e 26, e Lucas, capítulo 8, verso 40 até os 56. Algumas alterações nas histórias, mas a finalidade da pregação e do texto é o mesmo. A gente já conhece bem essa situação, essa passagem dessa mulher. Há 2 histórias nesse mesmo encontro de Jesus. Primeiro a filha de Jairo, depois essa mulher que estava no meio dessa multidão que seguia Jesus. Jesus tinha vindo de outra cidade, tinha vindo da cidade de Genezaré, dos Gadarenos, e ali nessa descida
do barco, uma grande multidão acompanhava ele, seguia ele, o mesmo propósito de cura, de transformação, de restauração, mas teve uma situação que foi em específico, que foi essa mulher. E hoje o que nós vamos falar essa pessoa que foi e tocou em Jesus, e qual não teve uma descrição pessoal ali no momento. Os discípulos até no momento ali se perguntaram a situação que Jesus colocou, né? Porque essa mulher se aproximou de Jesus, tocou nele, né? E pela tradição judaica ali eles tinham uma certa exclusão desse tipo de situação, né? Essa mulher sofria de uma hemorragia, né? Quando a mulher se colocava no tempo do fluxo de sangue, né? Como nós conhecemos, o tempo de fertilidade, qual toda mulher passa nos primeiros meses, né? Nos primeiros dias do mês, cada um tem uma certa data de início, mas essa mulher já sofria 12 anos dessa enfermidade. 12 anos que ela vinha sofrendo, padecendo do mesmo mal, da mesma situação, e o texto diz que ela recorria para vários recursos, várias formas de cura, de transformação daquele mal que estava nela, e ela não tinha nenhum resultado. Imagine só, uma mulher que o texto não fala, mas dá para nós conjecturar uma situação ou imaginar. Tinha família, acredito que tinha filhos, tinha parentes, tinha todo um lar para cuidar, mas por causa dessa enfermidade, a sociedade, a religião, até mesmo na sua parentela, não tinha como se aproximar. Porque todo aquele que se aproximasse de uma pessoa que estivesse nesse tempo de menstruação, ela se tornaria uma pessoa impura, né? Um ato de ritual. Então ela ficava separada, excluída do seu povo, né? Então a gente vê ali três sintomas que a mulher carregava dentro de si, né? A exclusão da sociedade, a exclusão da sua família e a exclusão religiosa. E hoje a gente percebe muito dentro da sociedade que nós vivemos, pessoas que quando elas ouvem falar de Jesus, até mesmo elas tentam ter uma transformação de vida, elas se colocam numa situação de medo, de indignidade, de não ter possibilidade de transformação, de não ter uma possibilidade de mudança. Assim como essa mulher estava excluída, eu acredito que havia um sentimento de autocomiseração no coração dela por parte disso, de não poder se aproximar daqueles a quem ela amava, de quem ela queria ter uma participação também da questão religiosa, mas ela tinha no seu coração, e as pessoas até mesmo rotulavam isso como uma mulher impura, né? Mas o que me chama a atenção ali nesse texto, e até mesmo as pessoas, elas até mesmo olham para um lado também que é certo, que é uma revelação para nós da virtude, né, da ação do poder de Jesus Cristo em curar ela. Mas tem um segredo ali na vestimenta de Jesus que é muito interessante. Os judeus antigamente eles usavam um certo manto em cima da roupagem deles, que era chamado de talit, como se fosse um colete com várias franjinhas assim. E nós vemos em Números capítulo 15, se você quiser acompanhar comigo, é como se fosse uma ordenança em que o povo de Israel recebeu do próprio Deus para que se usasse esse tipo de vestimenta em específico, que é o capítulo 15, de verso 37, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem
essas borlas em vocês, se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam, e não se prostituem nem sigam outras inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês lembrarão de obedecer a todos os seus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Então nós vemos aí uma forma de uma ação do Espírito Santo, uma ação da virtude de Deus. Claro que essa mulher ela não estava com o propósito nesse pensamento, mas quando a gente olha isso, nós podemos usar essa situação como o que faz uma pessoa ser liberta, o que faz uma pessoa ser curada por completo, ou até mesmo limpa do seu estado de enfermidade emocional e espiritual, porque o que aquela mulher, a princípio, ela precisava era de uma resposta interior. Porque quando a gente é mudado no nosso interior, quando nós somos transformados pela palavra no nosso interior, com certeza o nosso exterior, nosso lado físico, a nossa vida exterior, ela é transformada. Então o que nos faz? O primeiro ato dela, né, dela tocar nesse manto, que não foi, alguns usam como se fosse na ponta do seu vestido, mas olhando para um ponto de vista, ela tocou nesse talite. Eu acredito numa ação espiritual, numa lembrança, numa memória, em que a virtude que veio sobre ela, o que veio sobre a vida dela, foi uma ação que veio através da obediência, que vem através da lei, que não é a lei aquela que te obriga ou te oprime, mas é a lei do Senhor, a lei de Cristo, que quando ela adentra no nosso coração, ela traz a limpeza, ela traz a transformação. E quando eu olho para lá, para o texto de João, quando os discípulos eles estavam até mesmo se perguntando, né, quando Jesus traz aquela palavra dura para eles, e eles, né, ali começam a até mesmo questionar Jesus, ele fala que a palavra que ele estava transmitindo é a palavra do Espírito e Espírito de vida. Então o que trouxe para aquela mulher uma convicção dela, que foi uma fé, uma certeza, né, de tocar em Jesus, tão somente tocar em Jesus, e aquele símbolo que trazia uma lembrança de obediência, de pureza, de consagração, esse encontro da fé dela e daquele cumprimento que Jesus ele com certeza ele estava cumprindo toda a palavra diz que ele veio cumprir toda a lei. Então nele ele estava cumprindo todas essas ordenanças, toda essa obediência de Cristo à vontade de Deus, né? O que agradava a Deus, a vontade de Deus, transferida em poder, em ação do Espírito, e essa convicção do encontro da fé dela com essa ação de Deus, que Jesus transmitia onde ele passava, foi uma possibilidade de ter uma manifestação de cura no interior dela. O que Jesus transmitia, a obediência que o Pai ordenava na vida dele, né? Não só espiritualmente, mas o que ele cumpria como homem, como judeu, o que ele transmitia, o exemplo, e essa fé que ela tinha, o ato que ela tocar naquele instrumento que lembrava a obediência e uma vida consagrada a Deus, e com certeza Jesus tinha uma vida, ele era o Messias, ele era puro, era santo. Esse encontro da santidade de Jesus fez com que o espírito de vida, da palavra, das ordenanças, da convicção de gerações e gerações, Jesus estava cumprindo, ele veio cumprir todas as leis. Essa convicção, esse manifestar do Espírito Santo se encontrou com ela, e ela pôde receber a cura, receber a restauração. Foi nesse toque. Só que não só isso, como apenas um ato de fé, um ato de justiça que ela fez, né, perante Deus e Jesus ali, que foi um tocar diferente. Foi especificamente nessa borda do vestimento de Jesus, que tinha uma promessa que era de passada de geração em geração, todos teriam que usar, todos que teriam que vestir. E para o judeu essas borlas, esse tipo de vestimenta,
ele era como se fosse uma representação de um cumprimento da palavra, da lei, e isso era como se fosse um fruto do Espírito. Todos que estivessem usando isso estariam dizendo: eu estou cumprindo, eu estou obedecendo, e isso me faz lembrar a obedecer ao Senhor. E por consequência de obedecer ao Senhor, eu manifesto os frutos. Então era um símbolo. Todos que usavam aquele ali estavam não só dizendo que cumpriam, mas também estavam simbolizando também que manifestavam os frutos daquilo que ele obedecia. Então nós vemos que uma ação espiritual, uma ação de cura também pode acontecer quando nós manifestamos os frutos do Espírito Santo. Quando nós manifestamos o fruto do Espírito Santo, que nós sempre lemos em Gálatas 5:23, que é amor, bondade, longanimidade, paz, fé, temperança, são coisas que são obras do Espírito que através de nós podemos manifestar, e queira ou não queira, nós somos igreja, nós quebramos as barreiras do preconceito, da religiosidade, da rejeição, e é isso que aquela mulher estava vivendo. Aquela mulher estava vivendo uma rejeição do seu próprio povo, uma rejeição dentro da sua casa, uma rejeição dentro do contexto social, excluída, separada. E quando ela tem esse ato de fé, de procurar Jesus, de ouvir, ela primeiro ouviu quem era Jesus, ela foi buscar a alternativa. Nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós estamos limpos pela lavagem da palavra. Então eu acredito que não só aquele símbolo que Jesus estava usando, só fiz contei um pouco desse porquê da história judaica, assim, um pouco, mas veja como que as coisas combinam, que as coisas trazendo esses símbolos, essas coisas, e uma ação espiritual por trás disso, né, não olhando só tradições, mas como tudo leva a um sentido espiritual, que é a obediência à palavra, a obediência que Cristo tinha do seu Pai, que era Deus, e a virtude do Espírito que estava sobre a vida dele, transmitiu através dessa obediência à palavra, e ela tocar naquela vestimenta, ela recebeu a cura. Então o que nos faz mudar a nossa vida, o que nos faz ter uma transformação por completa, uma obediência através de uma profundidade no Senhor, e uma pureza em nós, é através da palavra. Isso que manifesta a virtude, né? Hoje nós não procuramos certos recursos como era antigamente, recursos através do ritual, através de alguma coisa que sempre tinha que, naquela época, a pessoa para voltar à sua atividade religiosa teria que passar por vários sacrifícios, teria que sacrificar, teria que passar por vários rituais. Mas em Cristo Jesus nós temos a convicção da salvação, temos a convicção de uma mudança, uma transformação, de uma limpeza interior. E essa mulher, primeiramente, ela recebeu uma limpeza interior no seu coração, dos seus preconceitos, da sua rejeição, da sua exclusão pessoal. Uma coisa que eu noto também nesse texto, e às vezes a gente não é interessante mostrar, que toda pessoa que sofria desse mal, quem é casado sabe, no tempo que a sua esposa está nessa transformação, perde-se muito sangue, e o sangue ele é algo vital na nossa vida, que há muitas transformações de humor, de alteração na personalidade. Imagina essa mulher perdendo 24 horas sangue. E o sangue ele é muito importante na nossa vida, porque tem uma coisa científica que fala que tem três hormônios no sangue, que é a serotonina, a dopamina, a ocitocina. São coisas que estão atreladas ao nosso humor, que nos ajudam, nos estimulam a nossa personalidade. Então, essa mulher, por perder muito sangue, ela estava com a sua baixa autoestima, sofrendo uma baixa autoestima, tudo cooperava para que ela se tornasse uma pessoa depressiva, deprimida, decaída,
sem convicção e sem esperança de nada. Então ela foi para vários recursos. Então histórias contam que ela foi para curandeiros, para vários médicos, que só por um período, ela passou por rituais, mas nada disso adiantava. Nada disso curava essa enfermidade. Mas o que em frações de segundos, em frações de minutos, essa mulher foi curada, tocando em Jesus. A virtude do Espírito Santo que há em Cristo Jesus atravessou as barreiras do preconceito, a barreira da religiosidade, a barreira dos rituais. Então a cartilha que se passava, Jesus, apenas um toque de relacionamento com Jesus, aquela mulher foi curada. E Jesus ainda diz para: ânimo, filha, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, uma das coisas que Deus vai trazer no nosso coração é paz, é tranquilidade, é felicidade, é transformação no nosso caráter, é transformação no nosso interior, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se portar diante da sociedade. A descredibilidade que as pessoas tinham de nós, Deus traz uma identidade do Pai para dentro de nós e nós se tornamos pessoas curadas. Eu acredito que Deus queira falar para você nessa noite que você precisa de uma cura interior. Às vezes a hemorragia que você está sofrendo no seu interior, na sua alma, uma cura pessoal com Jesus, é se aproximar de Jesus, é ter um aproximar mais profundo de obediência. O que leva a gente a ser curado por completo é a obediência. É a obediência. E Deus, ele colocou as suas leis gravadas no nosso coração para que essa transformação seja de dentro para fora. Seja sarado, seja curado, seja transformado. O meu desejo nesta noite que você, tudo que você ouviu hoje, essa história, esse porquê, né, dessa mulher ter tocado, o que Jesus vestia, essas coisinhas são detalhes, mas isso não é o principal, são só histórias. Pode acrescentar no conhecimento de vocês, mas o que é principal é que você seja curado no seu interior, que Jesus se manifeste dentro de você e que você possa atrair o Espírito de Deus através da palavra, o Espírito de vida, o Espírito de paz, de alegria, de felicidade para dentro da tua casa, e que você possa, sem medo nenhum, às vezes você está com medo das transformações que Deus vai fazer na tua vida, mas que você possa dar essa chance de você ouvir a voz do Senhor e você não endurecer o teu coração e você ser tocado pelo Senhor. Eu quero que você, através desse vídeo que você está ouvindo, possa produzir dentro do teu coração uma motivação, uma esperança. E a esperança viva de nós é Jesus Cristo. A esperança da glória, a esperança de nós que somos salvos, que somos libertos pelo sangue de Jesus. Então tire todo o preconceito da tua mente agora. Não fique com medo de se aproximar de Jesus, não fique com medo de se aproximar do Senhor. As pessoas podem ter certos preconceitos com nós, mas não é o que as pessoas pensam de nós, mas é o que Jesus pensa de você. Às vezes as pessoas podem falar que você não pode se aproximar de Jesus porque você tem certas dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, mas Jesus, ele não está olhando para você com esses olhos, mas ele está olhando com os olhos de misericórdia, de renovo, de transformação, de paternidade para você e trazer para próximo dele. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, nessa terça profética, que virá transformações sobre a tua casa, que virá transformações para o seu interior, que virá cura no seu interior emocional. Às vezes você está sofrendo de ansiedade, de depressão, mas o que Deus irá fazer sobre a tua vida é muito maior do que as suas limitações pessoais, as suas limitações emocionais. Deixa Deus lhe adentrar sobre o teu coração e fazer a transformação necessária.
em nome de Jesus. Eu quero que você, nesse momento, junto que ouviu essa palavra, pudesse na sua casa fechar os seus olhos e colocar na sua mente aquilo que, usar esse termo aqui para você entender que é uma hemorragia emocional dentro de você, que é uma impureza. Não adianta você tratar essa impureza com a sua própria justiça, porque a palavra diz em Isaías 64, versículo 6, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Isso quer dizer que é como se fosse que essa mulher estava sofrendo. Então deixe a justiça de Deus entrar no seu coração e mudar o seu interior, e frutificar no seu coração a palavra de Deus, que traz cura, que traz restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, distantes, Senhor Deus, na forma física, mas como Paulo diz, Senhor Deus, dizendo para Timóteo: eu estou longe de vocês, mas o meu espírito está com vocês nas orações, nas intercessões. Pai, eu peço a Ti, Jesus, um toque, Senhor Deus, um encontro desse toque, Senhor Deus, da Sua presença, Senhor. Deus, que essa pessoa possa discernir, Senhor Deus, que não são possibilidades humanas, Senhor Deus, de médicos, Senhor Deus, conselhos humanos, Senhor, entendimento humano que possa curar, Senhor. Não são tratamentos psicológicos, tratamentos, Senhor Deus, farmacêuticos, Senhor Deus, remédios que aliviam, Senhor Deus, a depressão, a ansiedade, Senhor, a exclusão, Senhor. Essa pessoa se tranca no quarto, Senhor Deus, e fica sozinha, solitária, Senhor, colocando pensamentos negativos, pensamentos, Senhor Deus, de morte. Deus, aquela mulher estava sofrendo por muitos anos, Senhor Deus, 12 anos sofrendo. Senhor, talvez ela se trancava num quarto, Senhor Deus, num lugar secreto, porque essas pessoas eram excluídas por um tempo. Era um tempo, Senhor, mas esse tempo, Senhor Deus, se prolongou, se tornou algo, parte da vida dela, essa doença. Não era algo mais, Senhor Deus, natural, mas sim se tornou algo crônico, Senhor. Às vezes essa situação, por ser muitos anos estar vivendo no casamento, Deus, na vida conjugal, na vida sentimental, se tornou algo crônico na vida dessa pessoa. E ela precisa tocar em Ti, se relacionar contigo, ter um toque especial, Senhor, de uma convicção. Deus, que essa pessoa possa tocar em Ti, Senhor, através das orações, da leitura da palavra, Senhor, uma vida devocional. E eu creio que isso é, Senhor Deus, uma forma, Senhor Deus, da transformação do Senhor se manifestar a essa pessoa. E eu peço a Ti agora, Espírito Santo de Deus, Espírito de paz, de promessa, toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Limpa, Senhor Deus, as vestes manchadas, Senhor Deus, do pecado, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Vem, Senhor, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. No nosso interior, Pai. Jesus, que essa pessoa agora, Senhor, que está me ouvindo, Senhor, minha irmã, meu irmão, Senhor Deus, pessoas que eu não conheço, Senhor, que estarão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, receba a cura, receba a restauração, receba o renovo no Espírito, receba a transformação no Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do Senhor. Pai, assim eu oro, assim eu declaro, Senhor, através da Sua palavra, Pai. Deus, eu creio que nesse momento o Seu filho que está ouvindo já foi curado. Eu creio que nesse momento o Teu filho que está em casa já recebeu a cura dessa depressão, desse sentimento de autopiedade, Senhor. Eu creio nesse momento, Senhor Deus, que essa pessoa que ouviu, vai ouvir essa mensagem, Senhor, já está curada.
E eu declaro em nome de Jesus Cristo o poder que há no seu nome, Senhor. Não no meu nome, não nas minhas palavras, mas na sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que penetra, Senhor Deus, lá, Senhor Deus, do profundo do nosso coração e causa transformação. Pai, que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, a sua igreja, que está, Senhor Deus, vivendo, Senhor, aqui neste período, aqui na terra, por um pouco de tempo. Seja, Senhor, sempre gloriosa para todos sempre, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.